Na última edição da RA-SIC Caxias do mês de abril, o tema esteve em evidência no evento. A caçadora de tendências, futurista, pesquisadora de comportamento e palestrante Sabina Deveik falou sobre o tema Futuro da Saúde, o tecnológico e o humano. Durante sua explanação aos convidados da tradicional RA-SIC Caxias do Sul, Sabina tratou sobre as mudanças de gerações e a velocidade com que o mundo está avançando. Ela classificou que todos nós somos a geração da transição e defende o letramento tecnológico. Sabina explica que hoje são 4 gerações diferentes que vivem e convivem juntas. Durante a entrevista coletiva à imprensa na SIC Caxias do Sul, Sabina Deveik disse que todas as gerações fazem parte da geração da transição. Bom, eu acho que assim, todos nós realmente somos a geração da transição, porque a mudança ela tá tanto para as pessoas que nasceram no pós-guerra, quanto para esses bebês que estão nascendo, que já são a geração da inteligência artificial. A questão é que a gente vai ter um gap tecnológico, né? Como você falou, a sua mãe não sabe fazer Pix, muitas vezes não sabe usar alguma tecnologia, a gente vai ter que ter letramento tecnológico. Então, de um lado, a gente vai ter que letrar as pessoas com tecnologia, com inteligência artificial, isso vai ser básico, mas de outro lado, a gente vai ter que letrar as pessoas em como voltar e resgatar o sentido de humanidade. Porque com todo esse avanço exponencial da tecnologia, a gente está deixando muitas das nossas características e habilidades humanas de lado. Então a gente está deixando a nossa criatividade de lado, a gente está deixando o nosso poder de imaginação, a gente está deixando a nossa empatia, a gente está deixando a nossa capacidade de imaginar futuros, porque o futuro é um lugar que não existe, é um lugar que a gente vai criar a partir das nossas escolhas aqui e agora. E tudo começa na nossa imaginação. Então o homem é capaz de imaginar coisas incríveis, máquina não sente. Né? E máquina se baseia, inteligência artificial se baseia em dados pré-existentes. Então, de um lado, a gente vai ter, eu digo que a gente vai precisar de competências híbridas, né? De um lado, a gente vai precisar de competências tecnológicas, mas de outro, a gente vai precisar de competências humanas, como gestão, influência, liderança, empatia, colaboração. Então, são as duas coisas juntas. De que forma unir essas duas pontas das gerações? Olha, a gente tem um grande desafio, né? A gente tem 4 gerações trabalhando e convivendo juntas. E muitas vezes isso é um grande desafio para as empresas, porque a gente tem um gap geracional e um conflito geracional muito grande entre pessoas que têm hoje 60 e poucos, 70 anos, e pessoas que estão entrando nas empresas que hoje têm 20 e poucos anos. Né? As gerações são muito diferentes e vivem de modos diferentes e entendem o trabalho de maneira muito diferente. Né? Baby boomers entendem ou entendiam o trabalho como estabilidade, segurança. Né? Então, o propósito do trabalho era trazer segurança para minha família. A geração X começou a entender o trabalho como um lugar para ganhar dinheiro, de status financeiro, né? Imagina que nós somos a geração que inventou o termo happy hour, gente. Né? Esse termo infeliz que a gente usa até hoje, sendo que a gente está o tempo inteiro trabalhando. Aí a geração Y ou Millennium começou a trazer para o centro das discussões o propósito. Eu não quero mais trabalhar por trabalhar, eu quero trabalhar por sentido. Então, assim, não basta só você pagar um bom salário, mas se essa geração sente que não tem um propósito maior, um sentido maior dentro do trabalho, eles não têm problema, saem mesmo, né? E vão procurar outro trabalho. E a geração Z, tudo isso aumentado. É uma geração que tem uma experimentação de identidade muito diferente, que tem uma consciência coletiva com relação às questões climáticas e ambientais diferente. Então, é uma geração que pede muito mais das empresas. Ou, por exemplo, já quer trabalhar de outra forma, quer um equilíbrio maior entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, eu não quero trabalhar de segunda a sexta, presencial, o tempo inteiro num lugar fixo. Né? Eu quero ter essa possibilidade de trabalhar de casa ou trabalhar de qualquer outro lugar. Então, juntar todas essas mentalidades é que é o grande desafio. Então, as empresas intencionalmente têm que criar ambientes intergeracionais. Por exemplo, mentoria reversa, né, coachings, rituais onde a gente coloca essas gerações juntas na mesa para discutir o mesmo problema. Porque o futuro ele é intergeracional. Né? E a gente vai ter uma longevidade muito maior das pessoas. As pessoas vão trabalhar muito mais tempo.
Então a gente vai precisar conviver com diferentes mentalidades. Eu queria fazer uma pergunta justamente nessa situação da saúde, né? Porque é um caminho onde as pessoas estão muito confusas, principalmente depois da pandemia, mas tanto um trabalho profissional e um trabalho tecnológico que vem a partir disso. E eu acho que foi um mote da tua própria palestra. O que dizer em relação ao futuro, quando você precisa ter um atendimento eficiente com pessoas, humano e ao mesmo tempo tecnológico? Bom, acho que esse é o grande paradoxo, né? O paradoxo dos nossos tempos, acho que o grande dilema do nosso tempo é que, de um lado, a gente está vivendo um mundo high-tech, de avanços exponenciais, de milhares de tecnologias, não só inteligência artificial, biotecnologia, computação quântica, a gente tem muitas coisas acontecendo e nós temos as ferramentas na mão. Mas, por outro lado, do ponto de vista humano, a gente não está avançando tanto exponencialmente. Então, como seres humanos, a gente vai precisar melhorar as nossas habilidades que são intrinsecamente humanas. Esse é o grande paradoxo, porque a gente tem que entender que a ferramenta ela é um meio, ela não é um fim. E tudo depende de como você vai usar essas ferramentas. Não adianta você falar, eu preciso embarcar inteligência artificial. Mas para quê? Para que você quer realmente embarcar IA? Para que serve? O que vai melhorar de fato em termos da gestão, em termos de qualidade de vida para as pessoas, de acesso? Então a gente tem que pensar no final qual é a finalidade para seres humanos, né? Porque durante a pandemia justamente a gente tinha tecnologia suficiente, por exemplo, antes mesmo da pandemia, para colocar as pessoas em trabalho remoto. Mas por que a gente não fazia isso? Porque a gente não tinha confiança de que as pessoas iam realmente trabalhar. Então tudo era uma questão de comando e controle. A gente ainda está, né, nessa coisa de comando e controle, quando na verdade a tecnologia já avançou, mas a gente não avançou na mesma proporcionalidade. Então depende de como a gente vai usar tudo isso. E a gente sempre tem que lembrar de usar com sentido, com significado, de modo ético, de modo consciente, né? Porque a tecnologia ela pode ir tanto para o bem quanto para o mal. Né, todas as nossas tecnologias. Quando as redes sociais foram criadas, elas chamam sociais porque elas tinham a finalidade de conectar pessoas. Mas tudo que a gente vê é que elas estão desconectando as pessoas. Então a gente está usando de uma maneira errada. Então é papel de um gestor, é papel de um líder ter mais consciência, mais intencionalidade em criar maneiras mais éticas de usar a tecnologia. Essa outra questão, outra questão é a seguinte: nessa contemplação de uma política de dados, né, governamental, parece que, e você tomou aqui, não estão sendo traçado um cronograma que acompanhe essa mudança, que ela é muito rápida. E o que a gente faz nesse sentido? Os governos estão errados nesse momento? Precisam ser mais ágeis, enfim? Sim, precisam ser mais ágeis, né? Eu acho que a gente tem avanços na sociedade e eu acho que a gestão pública ela ainda não avançou na mesma velocidade. Então, eu sei que é mais lento, né? Que a gente tem vários gaps de aprovações e burocracia, mas eu comparo assim, de repente, com um transatlântico. Se você tem um transatlântico navegando, como é que eu posso gerar mais agilidade para esse transatlântico? Pluga com startups, né? Pluga com outros ecossistemas que já estão mais avançados, que estão entendendo a mudança de modo mais ágil. Então, eu digo que nesse futuro a gente não vai poder fazer as coisas sozinhos. A gente vai precisar colaborar, a gente vai precisar se entender, a própria gestão pública se entender como um grande ecossistema de colaboração. Então, juntar com a economia criativa, juntar com startups, né, para poder agilizar essa morosidade, né, que muitas vezes fica aquém daquilo que a gente já avançou como sociedade. A RA SIC Caxias ocorre sempre às segundas-feiras na sede da entidade empresarial caxiense. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.